Eu sou o Saulo, membro do PET Matemática da UFSC, e estamos aqui para o quê? Para resolver o desafio 51, gente. Vamos ao enunciado. É um enunciado simples e claro. Sejam A igual a 0, 0, B igual a 0, 6 e C igual a 4, 3, vértices de um triângulo. A distância do baricentro desse triângulo ao vértice A mede quanto? Então, gente, um problema aqui que inicialmente a gente vai precisar de um teorema para resolver. Mas vamos lá, né? É um problema que envolve um triângulo. Primeiramente, vamos só olhar para o triângulo, apreciar sua beleza. Aqui estão todos os pontos que o enunciado pediu. O A é a origem, o B é o 0,6 e o C é o 4,3. Então, temos que usar o teorema do baricentro para resolver este problema. Ele diz que em um triângulo qualquer, dada qualquer mediana, o baricentro a divide em razão 2 para 1. O que isso significa? Que o baricentro está sempre a uma distância equivalente a 2/3 do comprimento da mediana em relação ao vértice de origem da mediana em questão. Então vamos lá. Vamos tentar aplicar o teorema primeiramente traçando a mediana que tem o vértice A, né, que é o que está envolvido ali, que a gente quer calcular a distância entre o baricentro e o vértice A. Então vamos traçar a mediana AM, né, M sendo o ponto médio BC. Então, pela definição de mediana, AM é a mediana relativa ao vértice A. Agora, primeiro, para a gente saber onde que é o ponto médio, né, para a gente traçar essa mediana, ponto médio BC, a gente calcula esse ponto médio e ele é dado pela média aritmética entre as entradas x dos pontos B e C, sendo a entrada x desse ponto médio BC é a média aritmética entre as entradas x dos pontos B e C, e a entrada y é análoga à entrada x, é a média aritmética entre as entradas y de B e de C. Fazendo estes cálculos, nós concluímos que o ponto médio BC é dado por 2,9. Agora vamos para o comprimento da mediana AM. O comprimento dessa mediana ele vai ser dado pela distância entre os pontos M e A. E para calcular essa distância, a gente tem essa fórmula que ela vem do Teorema de Pitágoras, né? A distância entre dois pontos. A gente utiliza as entradas dos dois pontos para calcular a distância do segmento entre eles, né? A distância entre eles. Então, aqui, por essa fórmula, a distância entre os pontos M, a mediana BC, e A, o vértice em questão do triângulo, vai ser dada pela raiz quadrada da diferença entre as entradas x dos pontos M e A elevado ao quadrado, mais a diferença entre as entradas y dos pontos M e A também elevado ao quadrado. Aplicando, a gente tem que isso vai ser igual a 2 menos 0 ao quadrado, mais 9 meios menos 0 ao quadrado. Raiz disso, né? E daí vai ser a raiz disso aqui, 4 mais 9 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Né? Aplicando já é uma fração elevada ao quadrado, então eleva o numerador ao quadrado e também eleva o denominador ao quadrado. Agora a gente já elevamos o numerador e o denominador ao quadrado. E aqui o que a gente fez? Eu chamei o 4 de 16 quartos, né? Para eu poder justamente somar os dois, somar 81 quartos com 4. Então vai ser 81 quartos mais 16 quartos, isso vai dar 97 quartos. E a distância entre os pontos MA vai ser dada por raiz de 97 dividida por 2. Por quê? O 2 aqui, ele primeiramente tem 97 sobre 4. Isso aqui vai ser raiz de 97 sobre raiz de 4, né? Aplicando, como é a raiz de uma fração, vai ser a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. E daí a raiz de 4 é 2. Aqui sempre vão ser sempre medidas positivas, né? Por isso que o próprio teorema já inclui só a raiz mesmo, a raiz quadrada, que é sempre um valor positivo.
Segundo o teorema do baricentro, né, a distância entre A e o baricentro é dada por 2/3 desse comprimento da mediana AM. E essa distância D vai ser então justamente 2/3 da distância que a gente acabou de calcular, que é a raiz de 97 meios. Então aqui, multiplicando, a gente obtém 2 raiz de 97 sobre 3 meios, perdão, 3 vezes 2. Ideia é que a gente pode simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 2 e a gente consegue raiz de 97 terços. Então a resposta é essa, minha gente. A distância entre A e o baricentro do triângulo é justamente raiz de 97 terços de unidades de comprimento. Aproximadamente 3,28 unidades de comprimento. Muito obrigado então pela sua audiência, agradeço de coração. Não deixe de se inscrever no canal do Pet, hein, para não perder nenhuma novidade. E, claro, largue seu like aí. E se você gostou, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, não deixe de se expressar nos comentários. E valeu, falou!